A conversa de hoje é com a advogada e professora de Direito Constitucional, Daniela Tavares. Daniela vai passar para a gente algumas dicas de como se sair bem nos famosos concursos, que é o sonho de muita gente aí para garantir aquela estabilidade na vida, principalmente financeira. Dani, qual é a principal dica que de cara logo para os nossos internautas você deixa para as pessoas que querem começar, iniciar, Dani, nessa jornada de concurso público? Manu, a primeira dica que eu dou é você saber qual é a área que você quer estudar. Existem diversas áreas de concurso público, seja ela policial, seja ela administrativa, seja fiscal, jurídica. Primeiro, determine a área. Por mais que você não saiba qual é o concurso que você quer prestar, mas a área ela é essencial. Por quê? Porque dependendo da área, a banca cobra o assunto diferente, os assuntos que caem em determinada área não caem em outras áreas. Então, a escolha da área é o primeiro passo que eu aconselho para você entrar nesse embalo de concurso público. Não sai pegando qualquer edital, qualquer concurso que abrir pela frente, não, porque concurseiro é assim, né? Não pode ver uma notícia no jornal que tem previsão de abertura de edital que já pira o cabeção, já fica doido para começar a estudar. Mas não, escolha sua área e foque nessa área. No caso das pessoas que às vezes não têm o ensino superior, que muitos concursos têm para as áreas específicas, como você destacou, mas aquelas áreas que são mais abrangentes, para os cargos de técnico administrativo, as pessoas que estão iniciando, mesmo que não sejam, muitas vezes, a área de formação da pessoa, mas não seria um ponto de partida? Exatamente, A maioria das pessoas pegam esses concursos, por exemplo, de assistente administrativo, que teve recentemente para o UFPB, que vai ter para o UFCG, para o UFPE. Eles tomam esse concurso, esse tipo de concurso como degrau para um concurso futuro. Ou então um concurso fim mesmo. Às vezes a pessoa não está feliz na sua profissão, na sua área, e não há problema nenhum em você mudar de área. Esses cargos de assistente administrativo, eles possuem uma grande quantidade de vagas. Então a concorrência é lá em cima. Você tem que se preparar bastante e você tem que saber se planejar para conseguir atingir o seu foco. Nesse planejamento, quais são os elementos principais que as pessoas têm que adotar na rotina? Planejar não é simplesmente cair de paraquedas no concurso público, não é simplesmente você pegar vários livros e começar a estudar. Não, isso não é se planejar. Você pode até conseguir atingir o seu objetivo depois de vários anos estudando aí com essa metodologia de estudar o livro de capa a capa. Isso não é uma metodologia. Tente se planejar dividindo por matéria, dividindo por questões, dividindo por revisões. Esse tripé vai fazer com que você atinja a aprovação. Por exemplo, a gente aconselha muito aos nossos alunos que todo domingo você faça um planejamento semanal. Você não planeja o seu ano completo, você faz um planejamento semanal, porque toda semana existem intercorrências, toda semana existe um imprevisto. Então, tenta fechar a semana com um planejamento. Então, todo domingo, planeja segunda a sexta ou segunda a sábado o que você vai estudar. E é muito importante você revisar num prazo de 24 horas toda a matéria que você estudou no dia anterior. Por quê, Manu? Porque o nosso cérebro, ele capta as informações por meio da emoção e por meio da repetição. Se você não coloca uma emoção no estudo, que raramente vai ter uma emoção no estudo, né? Você não vai estar ali emocionado estudando, mas por meio da repetição. E essa repetição, você vai fazer por meio de revisões e por meio de questões. Então, num prazo de 24 horas, tente inserir essa matéria que você estuda no dia anterior, que eu acho que já é uma boa dica. Nesse caso, aquele dilema de decorar ou aprender está valendo. Ah, olha, aprender, viu? Bote aprender como em primeiro lugar. Você pode tentar decorar um prazo, tentar decorar um detalhe, mas aprender em primeiro lugar. Por isso que a gente traz tantos mnemônicos para a sala de aula, conta tantas histórias em sala de aula. Por quê? Porque a gente tenta trazer a emoção para a sala de aula, para você não ficar repetindo tantas vezes e captar o assunto por meio da emoção. Como são muitos assuntos, tem hora que você chega na hora da prova e não sabe aquele mnemônico, sabe o mnemônico, mas não sabe o que significa, né? Acontece isso. E como controlar esse Como nervosismo? controlar o nervosismo? Fazendo prova.
fazendo prova. Quanto mais prova você faz, mais o seu organismo vai ficar acostumado àquela situação. Me diga se um maratonista, ele consegue correr uma maratona simplesmente olhando vídeos em casa. Não, ele precisa treinar diariamente. E é o treino que vai gerar a confiança na pessoa. Aí você pode me perguntar, ô Dani, e se eu não devo focar em todos os concursos ou em um concurso só? Eu posso sair fazendo provas aí por todo o Brasil todo? Fazer até você pode, mas focar na prova não. Porque às vezes você está focado em uma determinada área e essas matérias são comuns a outro concurso. Às vezes você vai fazer um concurso que não está nem estudando para ele despretensiosamente, e está relaxado, está sem ansiedade e de repente você corre o risco de passar, viu? De repente você passa. Então a ansiedade, o trabalho da ansiedade, ele é um fator muito importante. Você, inclusive, tem aplicado isso nas suas aulas e, recentemente, com a assessoria para os alunos, Sim, né, Dani? Eu e o professor Chacon, nós temos uma assessoria de acompanhamento personalizado com os alunos. A gente faz planilha personalizada, a gente ensina os alunos a fazer essa revisão periódica, são simulados periódicos. Olha, Manu, questões é a chave do sucesso. Se você revisa e se você faz muitas questões, certamente você tem uma vaga garantida se esse concurso for o seu. A gente vai falar agora sobre uma questão muito comentada ultimamente, que vai de encontro a um popular chamado de curva do esquecimento. É isso mesmo, Dani? É isso mesmo. Como é que isso funciona? A curva do esquecimento, o nosso cérebro, ele capta informações a todo momento. E ele começa a selecionar o que é que importa para a nossa sobrevivência. Se importar para a nossa sobrevivência, o cérebro, ele absorve, passa para a memória de longo prazo. Se não nos importa, ele simplesmente descarta. Se você assiste a uma aula de informática, por exemplo, e não revisa essa aula, o cérebro vai entender, isso não é importante, então eu vou descartar. E esse descartamento, ele pode acontecer num prazo de 24 horas, que é a famosa curva do esquecimento, que ela despenca. Por isso que a gente entra em contato com tantos assuntos e a gente esquece muita coisa. Por quê? Porque a gente não informa o nosso cérebro que aquelas informações que a gente está recebendo são muito importantes para a nossa sobrevivência. Por isso que ele tende a descartar. E entra aí as revisões, né? As revisões periódicas, e num prazo de 24 horas tenta sempre revisar o que você viu no dia anterior. As revisões, elas devem ser feitas num prazo de 24, de 7 dias, de 15 e de 30. Mas a de 24 horas é a mais importante de todas. Dentre esses conselhos todos, essas dicas que a Dani está dando aqui pra gente, tem uma também muito essencial, que é a questão de disciplinar a rotina, né, Dani? Como é que você destaca aí para as pessoas que estão querendo iniciar, para que tenham a disciplina na sua rotina? Como é que se desenvolve? Tem metodologia para isso? Manu, eu costumo dizer para os meus alunos, é mais fácil uma pessoa disciplinada ter sucesso do que um gênio não disciplinado ter sucesso. A disciplina, a constância é a chave do que você vai alcançar o topo, né? Antes seja disciplinado do que excelente, porque a disciplina torna você excelente. E eu costumo dizer também que para você conseguir se disciplinar, comece com pouco. Parta suas metas. Às vezes você quer passar num concurso, é o seu objetivo final, mas você vê aquilo tão distante que você não consegue nem ver uma luz no fim do túnel. Reparta essas metas. Qual é a matéria que você possui mais dificuldade? Vai que é português. Português é uma das matérias que as pessoas têm mais dificuldade. Pega português, reparte essa meta. Tem crase, tem as orações subordinadas, coordenadas, tem as conjunções, tem os advérbios, os pronomes. Tenta estudar por assunto. Cada assunto é uma meta alcançada. Um pouco de cada vez. É um pouco de cada vez. Não tenta enxergar o todo, mas tenta enxergar o bolo por fatias, porque a soma dessas fatias vai fazer com que você atinja o seu objetivo. O concurseiro de plantão, ele tem uma disciplina, você orienta ele a ter métodos para isso, para organizar melhor os estudos? Muita gente sabe da importância, por exemplo, da atividade física. Sim. E o que mais, Dani, além disso? O concurseiro, ele acha que, na maioria das vezes, ele só deve estudar.
e ele esquece da alimentação e ele esquece da atividade física, que são etapas essenciais, porque concurso é um projeto de longo prazo. Se você não insere atividade física e alimentação durante essa sua jornada, provavelmente você não chega até o final com o mesmo ritmo que você iniciou, com essa empolgação que você iniciou. Na assessoria, a gente diz, pessoal, reparta sua meta e coloque um pouco de atividade física todos os dias. Não precisa você fazer 2 horas de academia, nem 2 horas de caminhada, mas tente fazer isso todos os dias para que você crie um hábito, as pesquisas falam que um hábito, para ser criado, leva aí 3 meses, né? Em média 3 meses para um hábito ser criado. Existe divergência, tem uns que dizem que é 21 dias, tem outros que dizem que são 3 meses. Mas eu creio que mais que sejam os 3 meses mesmo. Você fazendo um pouco todos os dias, o seu organismo ele não tende a desistir. Se você tem um dia todo livre e você não está acostumado a estudar, não vai pegar esse dia todo e colocar 8 horas, 10 horas de estudo por dia, porque a chance de você não cumprir é enorme. Estuda um pedacinho, estuda 1 hora por dia, 2 horas por dia, mesmo você tendo o dia todo para estudo. Encaixe esses outros horários com alguma saída com os amigos, encaixe esse horário com alguma atividade física e vai administrando esse equilíbrio, né? Não tenta fazer uma overdose de estudo, não vira noites, não fica sem dormir. No sono, quando a gente descansa, é quando a gente começa a assimilar o conteúdo. Tem gente que faz, professora, nessa reta final de concurso, eu posso dormir menos? Eu faço depende. Depende do seu organismo. Quantas horas de sono você precisa para acordar bem? Tem gente que precisa de 6 horas de sono, tem gente que só fica bem com 8. E o bem que eu quero dizer é o momento que seu cérebro vai descansar para conseguir assimilar todo o conteúdo que você estudou no dia anterior. Então não adianta fazer essas coisas assim, estrambólicas, tomar energéticos, tomar muita cafeína, justamente para ficar acordado. Não, porque isso vai gerar uma consequência até no dia da prova, o famoso branco. O famoso branco não é simplesmente uma questão de nervosismo, é um acúmulo de consequências, de cargas emocionais que o seu organismo veio acumulando durante todo esse tempo. Direito constitucional é talvez uma das disciplinas mais difíceis para muita gente, porque lida com muita lei, a legislação está sempre mudando, são emendas praticamente diárias. Dani, como é que você trabalha essa questão dessas mudanças? Recentemente teve a da reforma trabalhista, que alterou algumas coisas aí, não foi? Isso, teve reforma trabalhista, teve a emenda constitucional que ampliou agora o acúmulo de cargos para os servidores militares estaduais também. E a legislação, ela é mutante, né? O direito, ele está em constante mudança. O que é que a gente precisa fazer? Está constantemente se atualizando por meio de sites apropriados e trazer essa legislação para dentro de sala de aula. Porque raramente o aluno que não tem contato com legislação, que não é formado na área jurídica, raramente ele vai saber o que é uma mudança. Raramente ele vai saber onde procurar essas mudanças, não é? Então, nós professores de direito, a gente tenta facilitar esse aspecto da legislação que às vezes é tão difícil, né, para o aluno que não é formado nessa área. Inclusive, tem a sua rede, né, no Instagram, a Dani. Fala um pouco pra gente, Dani. Tem lá no Instagram, nos segue lá, que é prof.Daniela Tavares. Gosto de dar dicas, assim, dicas mais impessoais, sem aquela formalidade, né? São dicas curtas, dicas simples que você anota no seu caderno, que serve para a sua revisão, que serve para uma revisão rápida, que você não precisa assistir assim 1 hora de aula para poder aprender. E outra coisa, Manu, eu costumo dizer aos alunos, tem gente que não é formada em direito, mas entra em sala de aula querendo aprender os 250 artigos da Constituição, assim, entender mesmo. Eu falei assim, minha gente, a gente que não é da área de direito tem uma dificuldade maior em aprender essa legislação. Se você tem um curto espaço de tempo para passar no concurso, às vezes o concurso abriu o edital, você tem 2 meses para a prova, não vai tentar entender tudo ao pé da letra não, se esse é o concurso que você quer. Deixa para entender depois que passar.
Deixa para entender depois que passar. Aproveita essas dicas curtas e treina a fazer questões, porque as bancas, elas possuem um padrão. Como assim um padrão? As bancas, por exemplo, CESP, FCC, ESAF, Consulplan, elas possuem um padrão. Elas escolhem alguns conteúdos que caem mais. Existem conteúdos de determinadas bancas que nunca caíram em prova. Por isso que quando a gente dá alguma sugestão, algum pitaco, alguma dica, a gente já se baseou nesse padrão das bancas. O que é que as bancas cobram mais? Por isso que é tão importante você saber qual é a área que você vai estudar e qual é a banca do seu concurso, porque assim a gente consegue direcionar melhor o estudo. Tem direcionamento para o famoso chute? Que até para isso, minha gente, tem técnica, né? Tem técnica para chutar também. Claro que o chute, você precisa ter um chute consciente, né? Você não vai chutar uma matéria em grego, que você nunca viu, que você não tem uma seleção. Mas dependendo do assunto, você tem condições. Você sempre tem aquela alternativa absurda, que você já descarta de vez, né? E as outras alternativas, você primeiro tenta olhar se não tem aquelas palavras sempre, jamais, nunca. Talvez essas alternativas, elas provavelmente não serão as corretas. E aí você consegue, pelo menos, ficar em dúvida em duas, né? Diga, Manu, os alunos ficam em dúvida em duas e marcam a errada, né? Sempre tem esse aluno que diz, professora, eu faço essa técnica do chute, fico em dúvida em duas, mas eu marco a errada. Mas essa diferença de marcar a certa e a errada é exatamente a quantidade de estudo que você tem, a quantidade de treino que você tem. E outra coisa, às vezes os alunos, eles leem muito rápido o enunciado da questão e às vezes a resposta da questão está no enunciado. Não passe o olho rápido querendo saber se quer simplesmente a correta ou a incorreta. Aqueles enunciados enormes, às vezes a resposta está no enunciado. Para fechar, qual é a dica que você deixa para as pessoas que inclusive já vêm nessa jornada e por algum motivo se desanimaram? O que você aconselha? Manu, eu aconselho primeiramente, faça um planejamento. Todo domingo se planeje. Planeje sua semana. Coloque tudo o que você precisa fazer na semana. Seja médico, seja algum compromisso. Coloque suas obrigações fixas. Depois de preencher todas as obrigações fixas, aí você vai preencher com estudo. Para aquelas pessoas que fazem cursinho, eu aconselho você seguir as aulas do cursinho. Faz de conta que, por exemplo, hoje é direito constitucional, amanhã é direito administrativo. Então, coloca no seu conteúdo de estudo, no seu planejamento, estudar hoje direito constitucional. Amanhã, você revisa direito constitucional e estuda direito administrativo. E essas revisões, elas podem sim ser por meio de questões. Não deixa de treinar por meio de provas, não deixa de fazer os eventuais simulados que os próprios cursinhos oferecem e até sites específicos de questões de concurso, eles geram simulados. Você coloca lá o assunto que você precisa estudar e coloca gerar simulado e isso já gera um simulado para ti. Imprime e faz como se fosse um simulado de verdade. Isso vai ajudar seu organismo a dar uma relaxada e no dia da prova seu organismo vai dizer, eu já conheço isso aqui, já estou acostumado a fazer prova. E provavelmente você passe, né? Corre esse grande risco. Um risco ótimo, por sinal. Um risco ótimo de você passar. Então não vai estar perdendo nada. Não vai Quanto mais perdendo disciplina, nada. mais êxito possível de obter. Exatamente. Não é verdade, Dani? É verdade. O portal agradece pela sua atenção, pelas suas dicas que serão valiosas. Com certeza os internautas vão saber mais como lidar, né, com essa rotina que não é fácil. Eu que agradeço o convite e espero voltar novamente. Obrigada. Obrigada.